bem-estar e o progresso da Europa foram edificados com o suor e os cadáveres dos negros, dos árabes, dos índios e dos amarelos. Isso nós decidimos nunca mais esquecer. Olá, aqui é a Grace e o vídeo de hoje são alguns recortes meus do livro Os Condenados da Terra, do psiquiatra martinicano Frantz Fanon. Antes, uma breve biografia do autor. Franz Omar Fanon foi um médico, filósofo e político nascido na Martinica em 1925, formado em psiquiatria na França, tendo exercido a profissão na Argélia. Morreu precocemente em 1961, ele tinha 36 anos apenas. Ele foi e ainda é um dos importantes pensadores que abordou sobre a questão do antirracismo e do anticolonialismo. Os Condenados da Terra foi a última obra de Fanon, tendo sido escrita ali na urgência dos seus poucos dias de vida. O livro foi escrito em meio à Guerra de Independência da Argélia. O autor era membro da Frente de Libertação Nacional. O livro Os Condenados da Terra traz como que Fanon vê a dicotomia do mundo colonial, metrópole, colônia, a afetividade e a personalidade do homem colonizado. Ele fala também sobre o intelectual e o artista colonizado. E também apresenta alguns distúrbios psiquiátricos resultantes do colonialismo. Descolonização e violência, ou é violência. Logo de início, o Fanon fala sobre o sentido ali da separação entre a colônia e a metrópole. Ou da dita libertação nacional de algumas colônias, como sendo a restituição da nação ao povo, sendo que para o Fanon, o processo de descolonização é simplesmente a substituição de uma espécie de homens por outra espécie de homens. Assim como a colonização foi todo um processo histórico, iniciado ali no século XVI, depois a neocolonização no século XIX, a descolonização também o é. A descolonização que se propõe transformar a dita ordem do mundo, Então, a descolonização, ela nunca passa despercebida, pois ela atinge o ser. Olha só, modifica fundamentalmente o ser, transforma esses espectadores, em atores privilegiados, protagonistas, recolhidos de modo quase grandioso pelos raios luminosos da história. Ela introduz no ser um ritmo próprio, a descolonização, Um ritmo próprio trazido pelos novos homens, uma nova linguagem, uma nova humanidade. Ele fala isso na página 32. Aqui a gente pode pensar sobre a história que nos foi contada, dos heróis nacionais, dos grandes feitos e dos processos de apagamentos e silenciamentos da história, do povo que foi colonizado. Parece que os povos que foram dominados só ficaram na plateia assistindo aos fatos, como se o colonialismo fosse uma dança e o colonizado tendo que sempre dançar no ritmo do colonizador. A dança do colonizador tem um certo padrão. E segundo o Fanon, o colonizado que decide pôr em prática esse programa, ele converte-se em seu motor. Ele está preparado o tempo todo para a violência. Desde o seu nascimento está claro para ele, para o colonizado, que se propõe colocar em prática esse programa de descolonização, desde o nascimento, está claro para ele aquele mundo estreito, repleto de proibições, que só pode ser reformado pela violência absoluta.
Ele diz isso na página 33. A cidade do colono e a cidade do colonizado. O Fanon afirma que o mundo colonial é um mundo dividido em dois. Tem a cidade do colono, que é a cidade do branco, do estrangeiro. É uma cidade toda asfaltada, iluminada, as ruas são limpas, sem buracos, sem pedras. Já a cidade do colonizado, ou a cidade indígena, a aldeia dos pretos, é um lugar mal afamado e é povoada por homens mal afamados. E na página 37 ele fala que nas colônias o estrangeiro vindo de fora, ele impôs-se por meio de seus canhões e de suas máquinas, e quem dirige é quem vem de fora. Olha só. Sendo assim, o mundo colonial é um mundo maniqueísta, ou seja, divide tudo em bem e mal, em trevas e luz. E o colonizado, você já deve saber em que categoria se encaixa, não é? O nativo é declarado impermeável à ética, à ausência de valores. Ele é o inimigo dos valores. Ele fala isso na página 37 e 38. Então, o nativo, o colonizado, se encaixa nessa categoria do mal, né? Agora, uma citação direta da página 39, ele diz assim: a igreja nas colônias é uma igreja de brancos, uma igreja de estrangeiros. Chama o homem colonizado não para o caminho de Deus, mas para o caminho do branco, para o caminho do Senhor, para o caminho do opressor. E como se sabe, nessa história são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tal maniqueísmo do mundo colonial, para Fanon, prossegue essa lógica até o fim e desumaniza o colonizado ou o animaliza. Por exemplo, o colono, ao falar do colonizado, o Fanon diz que ele utiliza-se, de uma linguagem zoológica. E na página 48, o Fanon diz que o colono, ele faz história, só que a história do colono não é a história do lugar que ele dominou, que ele invadiu, né? É a história da nação dele. Então, o colonizador que vem da Europa para a África, para a Ásia, aqui para a América, ele faz história, só que ele faz a história da nação dele, da nação da Europa, aqui no território dominado. E a imobilidade a qual o colonizado, o dominado, está condenado só pode ser revertida se ele decidir, se o colonizado, os nativos aqui, decidirem por fim a essa dominação, a essa colonização. Sendo assim, o colonizado, ele põe fim à história da pilhagem para fazer existir a história da nação, a história aqui da América, a história lá da África, a história da Ásia, que é a história da descolonização. Dança e o transe. Fanon diz na página 53 que no mundo colonial, toda a afetividade do colonizado é mantida à flor da pele e o psiquismo se retrai, ele se descarrega em manifestações musculares que levam homens de grande erudição a afirmar que o colonizado é um histérico. E, sob outro ângulo, veremos a afetividade do colonizado esgotar-se em danças que podem levar ao êxtase, olha só. E por essa razão, o estudo do mundo colonial ele deve ser forçosamente em buscar compreender o fenômeno da dança e do transe. O relaxamento lá do colonizado consiste justamente nessa orgia. Ele usa a expressão orgia muscular, no decorrer da qual toda a agressividade mais aguda e a violência mais imediata, são canalizadas, transformadas e escamoteadas. Todo o círculo da dança é um círculo permissivo, gente, olha só.
ele fala que a dança protege e autoriza. Tudo é permitido dentro do círculo da dança. As pessoas se reúnem para deixar que a libido acumulada e toda a agressividade reprimida explodam vulcanicamente. Fanon afirma que as únicas forças que negam o ser do colonizado é o colonialismo. O colonialismo é violência em estado puro e só se curvará diante de uma violência maior. Fiquei pensando aqui que essa violência maior é esse processo do colono, do nativo, de tomar consciência de si e de praticar essa descolonização, essa reumanização. O terceiro mundo não pretende organizar uma imensa cruzada da fome contra toda a Europa. O que se espera daqueles, que o mantiveram durante séculos na escravidão é que o ajudem a reabilitar o homem. Esse trabalho colossal consiste em reintroduzir o homem no mundo, o homem total. E é preciso primeiro que as massas europeias decidam despertar, sacudir o cérebro e parar de tomar parte do jogo irresponsável da bela adormecida. Essa parte aqui não tem a ver com a dança e com o transe, mas eu vou deixar aqui dentro para a gente pensar também. Sobre as massas camponesas e o lumpenproletariado. Para o Fanon, a massa camponesa nos países industrializados, elas são menos conscientes, menos organizadas e também os mais anarquistas, olha só. São individualistas, indisciplinadas, as massas camponesas, amam o lucro e apresentam aptidão para grandes cóleras e desalentos, ou seja, características que definem um comportamento reacionário. Em Condenados da Terra, eu tive ali acesso ao termo lumpenproletariado, que o Fanon diz que o colonialismo ele vai igualmente encontrar nesse lumpenproletariado uma massa de manobra considerável. Por isso, todo movimento de libertação ele deve prestar o máximo de atenção nesse lumpenproletariado. Este sempre responde ao chamado da insurreição. O que é lumpenproletariado? Seria uma espécie de escória do proletariado, ou seja, aquele grupo social que está abaixo do proletariado, abaixo da classe trabalhadora, e é um grupo desprovido de consciência política, Recortes avulsos do livro Os Condenados da Terra. Na página 137, o Fanon diz que o colonizado que pegou em armas, não só porque morria de fome e assistia a toda a desagregação de sua sociedade, mas também porque o colono o considerava um animal, o tratava como um animal. E a fome desse colonizado é tamanha e principalmente é uma fome de qualquer coisa que o humanize. Ele fala também na página 137. É preciso que os povos colonizados, que os povos que foram expoliados, abandonem a mentalidade que os caracterizou até agora. Percebe que parece que o livro do Fanon é um convite o tempo todo à luta, à tomada de consciência, Ele fala assim: o colonizado pode no máximo aceitar um compromisso com o colonialismo, mas nunca um comprometimento. Na 144, ele fala que essa nova realidade que o colonizado agora vai conhecer, olha só existe por meio da ação. É um convite o tempo todo para a luta, para a ação, para o protagonismo do nativo, do colonizado,
É a luta que, ao fazer a antiga realidade colonial explodir, revela facetas desconhecidas, traz à tona, olha só, novos significados e põe o dedo nas contradições camufladas por essa realidade. O povo que luta, o povo que, graças à luta, à ação, estabelece essa nova realidade e a conhece, avança, liberto do colonialismo, prevenindo de antemão contra todas as tentativas de mistificação. Olha só, a descolonização é também desmistificação. Na página 323, lá na frente, ele fala assim: deixemos de lado essa Europa que não para de falar do homem, ao mesmo tempo que o massacra por toda parte onde o encontra. Há séculos que a Europa impede o progresso dos outros homens e os submete a seus objetivos, a sua glória. Séculos nos quais, em nome de uma pretensa aventura espiritual, ela asfixia toda ou quase toda a humanidade. Vejam-na hoje oscilar entre a desintegração atômica e a desintegração espiritual. A Europa tomou a direção do mundo com ardor, cinismo e violência. E vejam quanto a sombra de seus monumentos se estende e se multiplica. Cada movimento da Europa fez estourar os limites do espaço e do pensamento. A Europa recusou-se a qualquer humildade, a qualquer modéstia, mas também a qualquer solicitude, a qualquer ternura. O jogo europeu está definitivamente terminado. É preciso encontrar outra coisa. Podemos fazer de tudo hoje, com a condição de não imitar a Europa. E na página 324, ele fala assim: quando busco o homem na técnica e no estilo europeus, vejo uma sucessão de negações do homem. Olha só, uma avalanche de assassinatos, Assassinatos de outras epistemes, de outras subjetividades, de outras culturas, enfim, que envolve tudo, religião, enfim. Foi em nome do espírito europeu, entenda-se, que a Europa justificou os crimes e legitimou a escravidão, na qual mantinha 4/5 da humanidade. Ele fala isso na página 325. E na página 328, no final do livro Os Condenados da Terra, Fanon disse que para a Europa, para nós mesmos e para a humanidade, camaradas, é preciso mudar completamente, desenvolver um pensamento novo, tentar criar um homem novo. Algumas considerações minhas e impressões do livro Os Condenados da Terra de Frantz Fanon. Bom, ao longo da leitura, percebi que o Fanon está falando diretamente ao colonizado, ao nativo, ou seja, aos povos que foram subalternizados e oprimidos pelo sistema colonial e imperialista. Percebe-se uma crítica ao humanismo europeu, ao tipo de homem ideal e a esse racionalismo humanista que produziu, historicamente, tanta violência, Fanon faz críticas ao imperialismo capitalista e a todo o processo ali de desumanização inerente aos colonialismo, a esses processos iniciados desde o século XVI, desde as grandes navegações, ligados ali ao mercantilismo, ao absolutismo, às monarquias europeias e depois repetido, A gente tem lá o colonialismo relacionado ao mercantilismo, século XVI, XVII, XVIII, e a gente tem o neocolonialismo relacionado às potências, aos países que se industrializaram
no século XVIII, né, e XIX, principalmente. E o neocolonialismo que vai também ao longo do século XX. O livro ele é um convite à tomada de consciência da população colonizada, né, sobre a violência desses colonialismos, neocolonialismos, né, desse imperialismo das potências europeias. Ao mesmo tempo que o tempo todo, como eu falei, como eu narro ao longo do vídeo, o livro o tempo todo convida o povo à luta, à ação. E a partir dessa tomada de consciência, Fanon convida o povo a protagonizar o processo de descolonização. Então, se a colonização foi todo um processo histórico, a descolonização também precisa ser um processo histórico protagonizado pelos nativos, pelos colonizados. Então, descolonização é reumanização, ou como ele diz, ou pelo menos eu tive a impressão, a criação de um novo homem, de uma nova humanidade, que não a humanidade do branco, uma humanidade que nega a alteridade do africano, dos indígenas, dos árabes, né, e etc. O livro é um convite à libertação. A libertação para Fanon, ela deve ser conquistada pelo oprimido, pelo nativo, e não pelo opressor, não pelo colonizador. Parece que o livro é um convite mesmo à luta pela libertação ali da Argélia e para além, para a libertação e descolonização do pensamento e de subjetividades, né? Pelo que eu pude perceber. Para mim, assim, foi uma leitura que me provocou no sentido de pensar, de entender que alguns sintomas e patologias de algumas populações, né, por exemplo, da população negra, elas são herança, alguns sintomas e patologias dessas populações são heranças da colonização ou sequelas do capitalismo. Espero que tenham gostado do vídeo, do meu recorte. É um recorte bem pessoal, né? Partindo da minha leitura, das minhas impressões e dos meus grifos, né? Do que eu grifei no livro Os Condenados da Terra. Deixe aqui as suas impressões, caso você tenha lido o livro ou apenas assistido, escutado aqui o meu vídeo. E eu agradeço por ter assistido o vídeo até o fim. Um abraço.